Estão ouvindo? Já teve gente entrando. Ah, não.
Gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Então, Sim, sim. tá. Vou dar mais Sim. 2 minutinhos enquanto o pessoal está entrando. Ok. Ok. Oi, gente, bom, vamos lá, para ser pontual. Bom dia a todos que estão presentes no nosso fórum, a gente está iniciando. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu sou a Elisa, lidero o time de posições técnicas na Robert Half, no Rio de Janeiro, é o time onde justamente estão incluídas as posições de tecnologia. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a Débora Ribeiro, que me ajudou a organizar esse fórum, e principalmente aos palestrantes. A Robert Half vem realizando vários fóruns com temas específicos, e eu resolvi organizar um fórum no segmento de tecnologia. Então, a ideia é trocar informações e falar sobre assuntos dessa área. Eu espero que vocês gostem, que vocês interajam. Podem fazer perguntas no chat, porque a dor de um pode ser a dor do outro, e com isso a gente pode trazer mais conhecimento para vocês. Hoje a gente tem 3 figuras importantes no cenário da TI aqui com a gente, como o Marcelo Borges, ele é CEO da Queiroz Galvão, CIO da Queiroz Galvão, o Paulo Imelk, que é CIO da Azul Seguros, e o Ricardo Salvatore, que é gerente de segurança da informação na Petronect. Antes de passar o bastão para eles, eu queria chamar a Débora Ribeiro, que é minha par em São Paulo, para que ela se apresente. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Débora. Sou responsável pela estrutura de TI aqui em São Paulo. Eu e a Elisa somos pares e estamos com o público aí nas duas regiões. O intuito desse fórum é realmente trazer à tona mesmo alguns impactos quando a gente fala em tecnologia, no home office, quando a gente fala em segurança da informação, se as empresas estavam preparadas, não estavam, quais os planos de contingência, né, que cada empresa ou cada responsável por TI acabou adotando, e compartilhar aí, como a Elisa disse, as dores, experiências, ideias. Então, a gente vai estar aqui disponível administrando também todas as perguntas. Vamos tentar responder o máximo possível, e caso a gente não consiga todas, no final a gente vai mandar por e-mail para vocês, respondendo todas elas. E agora eu vou passar aí
o bastão para o Marcelo. Ele vai falar um pouquinho sobre contingência, né, e sobre como tanto a empresa dele como as empresas estavam preparadas para este momento. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse fórum. Obrigado, Elisa. Obrigado, Débora, pelo convite, tá? Agradecer aos amigos que vão estar com a gente, o Paulo e o Ricardo. Espero que nós consigamos, enfim, trazer uma boa mensagem aí para todos que nos escutam, tá? Bem, falar um pouco sobre contingência. Contingência é algo bem ousado você responder, né, que você está preparado para uma situação como essa que ocorreu com todo mundo. Então, se alguém me perguntasse isso alguns meses atrás, eu confesso que, apesar de todo o trabalho que a gente executou durante mais ou menos uns 3 anos diante de um planejamento estratégico, eu ficaria, sim, reticente se tudo isso iria funcionar da maneira como funcionou. Bem, a primeira resposta é sim, funcionou bem para o Grupo Queiroz Galvão. Nós conseguimos, sem grandes impactos, né? Aliás, com muito pouco impacto, a gente conseguiu colocar todo mundo no home office e hoje a empresa está funcionando normalmente no que diz respeito à parte de TI. A gente tem alguns complicadores, porque existe trabalho manual, né, na empresa, a gente tem construção, tem a área de coleta domiciliar, enfim, que aí você tem alguns impactos operacionais, mas no que diz respeito à TI, nós estamos bem. Como a gente chegou até aqui, né? Como esse caminho foi trilhado, né? A gente fez um trabalho, e eu falo que assim, você aprovar projetos de TI sempre é difícil para todo mundo, né? Quando é um projeto necessariamente de TI. Mas o que a gente tentou fazer nesses últimos 3 anos foi aliar aos projetos de negócio estratégias e infraestrutura, né, que possibilitasse a gente ter, né, a nossa TI preparada para qualquer demanda. A nossa operação ela é bem distribuída por vários negócios diferentes. E eu precisava de muita agilidade nas implantações, né? Eu tenho uma operação bem distribuída e muitas vezes com locais que são bem complicados e de difícil acesso. Então, a gente precisava ter um plano na TI para que possibilitasse com que esses empreendimentos eles consigam ocorrer. Na hora que a gente entra com empreendimento em qualquer empreendimento da Queiroz Galvão, a TI é o primeiro a entrar e o último a estar saindo. Então, a gente precisava ter uma estrutura leve que possibilitasse esse trabalho. Nós fizemos toda uma reimplantação do ERP, fizemos um trabalho em cima de infraestrutura, jogamos uma camada de workflow por cima do ERP para que facilitasse e a gente deixasse o ERP trabalhar da forma mais leve possível e criamos, sim, uma estrutura de segurança, que aí o amigo Ricardo depois vai estar falando sobre esse aspecto, que possibilitasse a gente ter a confiabilidade, ter a segurança e ter a disponibilidade do trabalho remoto, né? Então, a única grande diferença que nós tivemos nessa virada foi a gente tinha alguns sites para tomar conta, né? E hoje você tem vários pontos distribuídos e muitos deles com a conexão que, enfim, por vezes não é a melhor. Mas como a gente já trabalhava com uma estrutura que possibilitasse que a gente tivesse na ponta, dar um exemplo a vocês, a gente já teve empreendimentos em Gana, na África, né? E o link lá é muito ruim. Então a gente precisava de soluções de software e de hardware que ajudasse a gente para que latência, enfim, que esse tipo de problema não fosse uma verdade no nosso caso. Então, a gente já vinha se preparando para isso. Falando um pouco sobre o que vem, né, assim, sobre quem não conseguiu ter, quem não se preparou ainda ou quem está no meio do caminho, eu vou elencar alguns aspectos que foram importantíssimos nessa nossa caminhada, tá? A primeira foi a jornada
para a nuvem. Eu diria que o grande diferencial nosso hoje, o fato de estarmos na nuvem, possibilitou para que, com muita agilidade, a gente escalasse servidores, tantos quais necessários, para que a gente suportasse a nova demanda de conexões. Isso certamente foi um diferencial. Me apegando um pouco mais saindo um pouco de infraestrutura, entrando um pouquinho por segurança, mas o Ricardo certamente vai abordar, a gente teve uma preocupação muito grande em relação a como se daria nesse novo cenário as equipes trabalhando, né, em suas residências sem o nosso arcabouço de segurança. E a gente, como já vinha com um projeto de segurança da informação sendo tocado na empresa há 1 ano e meio, então a gente, junto com o parceiro de segurança, a gente viabilizou algumas coisas para que nos desse mais tranquilidade também nesse aspecto. Isso era uma preocupação grande da empresa. Uma outra coisa que a gente, eu acho que diria que foi um grande ganho nosso, como eu falei para vocês, a camada de workflow que a gente jogou na empresa por cima do RP, ela conseguiu agregar todo o nosso negócio, né? Todos os nossos procedimentos, normas, enfim. E tudo isso nos auxiliou nesse momento onde a gente precisa estar completamente distribuído, né? A gente hoje tem, em muitos dos nossos processos, diria que 90% dos nossos processos, todos eles estão sem papel, né? A gente, por exemplo, a última etapa nossa foi ligar uma solução de assinatura eletrônica, onde os contratos, as medições, enfim, tudo isso pudesse ser feito de forma remota e, enfim, conseguimos fazer isso aí sem muito problema. Meu tempo já está acabando, mas eu queria deixar como conselho para quem tem esse desafio ainda, quem está no meio desse desafio, ou quem, enfim, quem já conseguiu, eu diria que olharia com carinho a ideia de cloud, tá? Eu acho que é fundamental quem procura esse tipo quem precisa desse tipo de solução, que ache a cloud aí como uma ótima aliada nesse momento. Você certamente vai precisar de infraestrutura. Procura, eu acho que vocês trabalharem com ferramentas como essa de assinatura eletrônica, eu acho que vai facilitar muito os processos da tua empresa. Você não vai deixar com que contratos, enfim, com que coisas desse tipo não parem na tua empresa. E, embora o nosso amigo Ricardo vá falar, se preocupa aí com a segurança da informação. Esses são os 3 conselhos que eu certamente daria para quem está nesse caminho aí. Obrigada por suas considerações, Marcelo. Bom, muito cabível no momento atual como o Marcelo citou também, esse tema de segurança da informação, né? Porque uma coisa são os profissionais trabalharem de suas empresas e a segurança da informação ter controle, outra coisa são os profissionais estarem em casa. O buraco é bem mais embaixo. Então, por isso, a gente convidou o Ricardo Salvatori, que é, como eu disse, gerente de segurança da informação da Petronect, para contar um pouquinho para a gente o que ele tem feito, quais foram os principais desafios dele. Então, Ricardo, é contigo agora. Oi, pessoal. Bom dia para todo mundo. Então, como a Elisa falou, eu trabalho na Petronet. A Petronet é a empresa que suporta todo o processo de procurement, principalmente da Petrobras, do grupo Petrobras, que vem a ser os maiores ou maior comprador de produtos e serviços do Brasil, né? Então, o nosso desafio é bem grande em relação a isso. A segurança é uma coisa que está intrínseca ao nosso trabalho, ao nosso negócio, e a gente vinha já fazendo várias ações de segurança, muito alinhado com o que o Marcelo falou, voltada para a nuvem, né? A gente tinha uma jornada para a nuvem, a gente tem uma ideia, a gente teve uma mudança de escritório há pouco tempo atrás, e tudo isso a gente focou a segurança voltada para a nuvem, né? Então, a gente não tinha ainda uma política oficializada de home office, mas tinha gente trabalhando remotamente. Era uma coisa comum para a gente. Então, o que a gente fez, né? A gente pegou, criou um ambiente virtual na nuvem para expandir, poder escalar esse trabalho remoto. E, a partir desse momento, a gente colocou uma camada de proteção por trás desse ambiente
virtual que a gente criou. E na verdade, assim, a gente aproveitou, era um projeto que vinha andando, e a gente tinha uma POC para fazer, a gente adiantou essa POC e conseguimos colocar essa camada de proteção nesse ambiente da nuvem em cima dessa POC. Além disso, a gente, na verdade, organizou um pouco mais os acessos, a VPN que acessa a nossa infraestrutura interna, de forma que a gente privilegiou de uma maneira que a gente não precisasse colocar VPN em máquinas particulares das pessoas, né? Então a gente pegou as máquinas, as nossas máquinas, quem já tinha notebook, que já era móvel, já tinha isso tudo preparado, foi uma transição mais fácil. Foram os primeiros a serem movidos para fora do escritório e um nível de segurança praticamente igual eles tinham no escritório, através da VPN e das ferramentas virtuais que a gente já usava para trabalhar. No segundo momento, a gente alugou máquinas. E foi um desafio grande, porque essas máquinas não vieram com a configuração de segurança que a gente queria. E aí a gente teve que reconfigurar essas máquinas todas. Aí foi uma segunda onda. A gente foi reconfigurando as máquinas e colocando as pessoas remotamente. A terceira fase foi esse ambiente virtual que a gente criou. A gente criou um ambiente em cloud, com acesso remoto para as pessoas. Uma preocupação grande a gente vê aí o RDP aberto na internet. Isso aumentou muito, né, nesse período. Isso a gente viu algumas análises falando sobre isso. A gente se preocupou muito com isso. O Paulo está rindo. Então a gente criou alguns mecanismos. Foi um cabo de guerra entre o pessoal de infraestrutura e de segurança, mas conseguimos chegar a uma solução que não expõe as nossas conexões, né? Então conseguimos fazer isso. E a partir desse ambiente virtual, as pessoas acessam as ferramentas internas com o nível de segurança que a gente já tinha e colocamos essa camada de proteção, que era uma POC que a gente estava iniciando, a gente acelerou esse processo. Então, assim, nessas 3 ondas, a gente conseguiu colocar 100% da força de trabalho remota. Ainda tivemos, assim, agora a gente está vivendo um novo momento que tem pessoas chegando de férias e pessoas que estão saindo de férias. Assim, o mundo não para. Então, nós estamos trabalhando 100% remoto, nós não paramos em momento nenhum nossa operação, assim, a gente não teve nenhum gargalo na operação, ou seja, os nossos clientes não sentiram nenhuma perda de operação. Nossa empresa é uma empresa de TI, então, teoricamente, teríamos que estar prontos para isso, então, de qualquer jeito, o que aconteceu de dificuldade na operação não foi nós que geramos, foi pedidos dos clientes que a gente se adequou a eles. A preocupação na segurança especificamente foi muito as pessoas trabalhando em casa, se sentindo muito à vontade, vamos dizer assim, né? Em segurança, eu costumo dizer o seguinte, você tenta controlar tudo, mas é muito difícil. Né? Muito difícil. A própria ferramenta que a gente está usando hoje aqui, né, o Zoom, foi uma coisa que saiu muito na internet agora há pouco tempo, vários problemas, a gente deu uma lida sobre isso. Mas, na verdade, quando você vai ver lá no fundo, são algumas configurações básicas que você tem que fazer com que as pessoas conscientemente tenham. E em casa, as pessoas nem sempre têm isso. A gente fez alguns treinamentos de conscientização, fizemos um primeiro treinamento com o pessoal já estava 100% virtual, né, 100% em casa, e aquela sensação de que as pessoas, apesar de estarem trabalhando em casa, elas estão no ambiente remoto, mas elas continuam tendo os mesmos controles de segurança que elas têm no escritório, é uma coisa que eu converso com a equipe de segurança o tempo todo, que a gente precisa fazer. E a gente vem fazendo isso. Recomendação, a gente percebe um uso inadequado, a gente avisa a pessoa, e assim vai, a gente bloqueia algumas coisas que por acaso estavam passando. Com isso, as pessoas descobrem que elas estão trabalhando em casa, mais à vontade, mas virtualmente, no ambiente de trabalho, no computador delas ou no ambiente virtual que elas estão trabalhando, o controle é o mesmo que tem na empresa. Isso, assim, a percepção de segurança das pessoas é muito importante. Assim, entender que não é porque ela está trabalhando em casa, ela pode fazer o que ela quiser. Assim, e, obviamente, sim, sempre tem a questão de compartilhar máquina, tal, é uma coisa muito preocupante e a gente privilegiou para isso não acontecer que as pessoas usassem as máquinas de trabalho, né? Não usassem máquinas próprias. Só em casos muito específicos. A gente precisou dar alguns acessos internos, né, que a gente normalmente não daria, então, sim, foram coisas bem pontuais. Então, a gente pegou algumas áreas que tinham uns trabalhos muito específicos, criou os acessos específicos para eles. Então, assim,
uma coisa que também eu conversei bastante é que assim, a segurança ela não está acima do negócio. Então, assim, o negócio não pode parar por causa da segurança. A segurança tem que viabilizar o negócio. Então, obviamente, quando a gente teve esse movimento para contingência, que foi um movimento muito rápido, mais rápido que qualquer planejamento que a gente pudesse ter feito, né, como o Marcelo falou, com certeza o desafio dele foi muito maior do que o nosso, a gente entendeu que a gente tinha que baixar um pouco o nível de segurança, colocar as pessoas trabalhando remotamente e depois ir subindo, voltando ao padrão de segurança que a gente tinha no escritório. E foi isso que a gente fez. Ou seja, diminuir a gente chama de superfície de ataque, né? Ou o tempo de exposição que as pessoas estariam no trabalho remoto com um nível de segurança um pouco mais baixo. É um desafio, por mais que a gente planeje, quando você vai fazer a realidade, é diferente. Eu me lembro um outro local que eu trabalhei, a gente fazia alguns exercícios de contingência de trabalho remoto, e é interessante que um dos exercícios, a gente simulou, e tinha muito estrangeiro no prédio, foi uma desses eventos, acho que era SARS, uma dessas outras gripes que teve, H1N1, H1N2, uma dessas, a gente simulou que uma pessoa infectada tinha subido no elevador. E naquela época, o que se fazia? Você isolava o prédio. Você não isolava o mundo. Então a gente simulou isso. A gente isola o prédio, as pessoas vão para o site de contingência, alguns vão trabalhar em casa, mas se mesmo naquele cenário que a gente treinava e era previsto lá atrás, não era todo mundo, inclusive fornecedores, trabalhando 100% remotamente o tempo todo. Então isso é um exemplo de que, na verdade, o que você simula, o que você treina, nem sempre é o que vai acontecer na realidade. Então, você tem que ter um mínimo de flexibilidade e a segurança ela é muito importante nesse momento para você permitir que o negócio continue, e você permitir que ele continue com segurança e que as pessoas entendam que o trabalho em casa ele tem riscos maiores. Um risco grande que eu anotei aqui é a questão dos roteadores em casa, né? Beleza, você deu sua máquina, você entregou para a pessoa um computador seguro que ela usa no trabalho, só que a conectividade vai passar pela casa delas. E a gente sabe que tem N problemas de roteadores pessoais que não são dos mais seguros, obviamente, porque eles não são para usar em casa. E isso é um desafio. Então, você tem que fazer o quê? Monitorar. Aí você vai aumentando a monitoração dessas pessoas que se conectam através desses roteadores. Não adianta agora ensinar as pessoas a atualizar os roteadores delas. Assim, a maioria nem sabe fazer isso. Então, o que você tem que fazer é ficar monitorando esse tipo de coisa. Ou então, você ter o esforço de alugar, é uma coisa que a gente fez para alguns grupos também, alugar modems 4G, e entregar para essas pessoas mais importantes ou para os pontos mais críticos. Então, você oferece a conectividade para eles e sim, foi um desafio também, porque esses modems sumiram do mercado, né? As operadoras não têm, mas também é uma maneira de você mitigar esse risco da conectividade de cada um na sua casa. Pessoal, assim, eu acho que eu já falei mais até que 10 minutos, não sei, mas estou aqui disponível para perguntas e passar a palavra aí para o Paulo. Ô, Ricardo, obrigada, tá, pelas suas observações. Eu acho legal, tanto quando você cita o VPN, né, que no caso permite todo o tráfego de dados de forma segura, então o funcionário ele tem acesso a uma rede interna da empresa dentro da casa dele, né, então todos os dados eles são trocados aí entre os computadores, então de uma forma super segura. Então esse é um ponto que foi legal você citar. E o outro que já há algum tempo tem sido falado, e eu acredito que de agora em diante muito mais, é do armazenamento na nuvem, né? Que é uma das formas mais eficientes mesmo de troca de arquivos digitais e, enfim, a empresa não precisa necessariamente, quando a pessoa está de forma remota, dar acesso total ao sistema interno, né? Então, acho que são dois assuntos super legais que você tocou. Eu agradeço, a gente tem várias perguntas aqui que a gente tem recebido pelo WhatsApp também, então mais tarde a gente, no final, vai direcionar algumas perguntas para vocês, e agora eu vou passar a palavra aí para o Paulo, por favor. Legal. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Elisa e Débora, pelo convite. E home office aí, essas crianças ficam gritando. Faz parte. Muito bom compartilhar aqui com o Ricardo e com o Marcelo um pouco da experiência que a gente está lá na Azul, né? Azul Seguros, as seguradoras, a gente
especificamente focada em automóvel, tem uma operação grande e vários níveis, não só de TI, como também tem o atendente, tem o do nível mais baixo até níveis executivos. Como é que a gente fez nesse movimento? Falar um pouco. A gente já tinha 20% do time em home office, tá? Já era um plano nosso, conseguir botar mais pessoas em home. Então, a gente já tinha uma estrutura de home montada só para 20%, né? Então, jogo a jogo, treino a treino. Então, quando você assim, tá, escala, como é que faz, né? Então, a gente já tem testes periódicos a cada 6 meses, a gente tem DR, então, até pela regulamentação toda que uma seguradora tem, eu tenho que ter DR funcionando, eu rodo no DR a cada 6 meses, eu faço o teste, tem área de riscos, tem toda uma questão de compliance. Então, a gente conseguiu, rapidamente chamou o comitê de crise e montou o plano de como expandir. Um pouco do que foi dito, eu não tenho, meus sistemas corporativos são primes, né? Eu sou seguradora, sistema legadão, ainda tem alguma questão lá bem legada. Eu tenho, sim, a parte de colaboração, tudo é na nuvem, né? Então, a gente consegue agilidade e mobilidade fácil, mas não tem jeito. Quando ele tem que acessar o sistema corporativo, ele vai para o compliance, ele vai para o on-primes, né? Que está dentro da companhia, está dentro do data center. Então, como que a gente fez? O pessoal que já estava em home, ok, funciona, mas a gente começou a fazer em etapas. Então, foi a primeira leva, o pessoal já tinha notebook da companhia. Numa segunda leva, o comitê de crise decidia quem ia. Numa segunda leva, foi pessoas que tinham habilidade com tecnologia, né? E usar notebooks alugados, porque a gente tinha um pool de aluguel, a gente deu sorte de acontecer nesse momento, aconteceu no momento que a gente iria expandir mais o home office. Então, a gente estava com um pool de notebooks alugados na companhia. Então, na segunda leva eu digo é o segundo dia, tá? Na segunda leva, foi o pessoal que estava com esses notebooks pré-prontos, né? Então, o time trabalhou, entregou os notebooks e aí a gente foi aprendendo. Porque a terceira leva já foi mais experiente, vamos dizer assim, né? A galera que foi a primeira e a segunda leva já quebraram as pedras, a gente já foi mais maduro. Só que a terceira leva teve um desafio maior, porque eu não tinha mais equipamento. Como foi dito, eu acho que foi o Ricardo, as empresas não tinham mais equipamento para alugar, todo mundo saiu correndo para pegar equipamento. E como é que faz? Como é que eu pego 600 colaboradores e boto em casa, né? Então, na terceira e quarta onda, a gente em 4 dias colocamos todos em casa. Mas na terceira e na quarta onda, o comitê decidiu, com todas as preocupações de segurança, que o RDP era aceitável, né? Eu não posso botar VPN no micro dele, mas usar o micro dele como acesso via RDP ao nosso ambiente, que é um ambiente seguro, eu estou trafegando só vídeo, né? Era aceitável. E assim foi, a gente escalou com o RDP e botamos o resto do time todo em casa. A gente não... Vamos lá, numa operação do tamanho nossa, nós temos 2 milhões de clientes. A gente não consegue passar tão ileso nisso, né? Então, o atendimento sofreu um pouco, nos 2 dias, a gente sofreu bastante com o atendimento, onde os colaboradores iam para casa, mas eles não tinham a mesma habilidade que é ficar dentro da empresa. Então, eles não estavam organizados, estruturados em casa. Como é chegar na empresa, tem sua mesa, então, não é a mesma coisa. Também tinham que fazer gestão com os filhos, com o resto da família que está em casa, né? Então, como que você pede para uma PA chegar e falar assim, agora você vai trabalhar 6 horas direitinho, igual você... Não. Pausa 10, pausa 20, igual é na empresa. Então, teve um período de adaptação, que isso durou uns 3 dias, 2 a 3 dias. Sim, a gente teve algum tipo de impacto. Não é ficar sem atender, mas tivemos filas grandes, né? E a gente acompanha isso muito de perto, porque atendimento é um valor muito forte para o grupo. Então, a gente acompanha isso muito de perto. E também passamos um pouco de impacto das pessoas usarem suas estruturas de internet, etc. E eu não estou falando só de tecnologia, porque para essa tecnologia foi mole. Eu estou falando do cara de operação, o cara do atendimento, o cara do financeiro. Porque esse cara não tem uma estrutura em casa, né? Então, como que ajudá-lo a detectar que a rede dele que não está boa? Ele acha que o sistema da companhia tem problema, né? O sistema está tudo lento. Na realidade, o sistema não está lento.
O que acontece é que a rede dele não está funcionando, porque ele está compartilhando com o Netflix, o filho está vendo Netflix, o outro está vendo YouTube. Então, teve um momento, isso também demorou uns 2, 3 dias, porque isso tudo fazia parte do tema de comitê de crise. Nós instauramos o comitê de crise que se reunia todo dia, no início da manhã e no final do dia. Então, a gente acompanhava o que estava acontecendo e tomava as decisões, né? E isso vinha para o comitê, a gente tomava as decisões em conjunto. Então, era muito rápido essa passagem de entendimento dos times e das equipes, né? Isso durou mais ou menos uns 4 dias, entre 4 dias para tombar todo mundo e depois mais uns 3 a 4 dias para estabilizar toda a operação, né? E todo mundo entender. E agora a gente está vida normal. O feedback que a gente tem é que o povo agora, por incrível que pareça, remotamente se fala mais do que presencialmente, né? Se comunica muito mais do que presencial, né? E a verdade, o que a gente achou é que muito porque não tem mais as reuniões presenciais que sem nexo, né? Então, efetivamente, quando eu vou fazer alguma reunião é porque eu estou precisando fazer, né? Porque senta aí, vamos juntar todo mundo e vamos... Então, tá mais assertiva as reuniões, né? A gente está conversando lá que certamente não será mais o mesmo, possivelmente um bom time mantém home office, porque já é uma política nossa de estender esse home office, já era gradativo, né? O melhor implantação de metodologia digital foi o Covid-19, né? Então, não foi CIO, não foi CTO, foi nada, foi o Covid-19, metodologia digital nas companhias. Então, a gente vem operando tranquilo, né? Em relação aos investimentos, a gente já vinha e aos projetos da companhia. O que a gente tem feito? A gente entende que nesse momento é hora realmente de investir, porque isso vai passar, né? E quando passar, é importante a companhia estar com os investimentos adequados de forma certa, né? Na verdade, está sendo revista, não revista no intuito de vou cortar investimento. É importante a gente não confundir investimento com despesa, né? Cortar despesa, sim, o que eu posso chegar de despesa? Mas investimento, não. Então, a política tá, vamos ver, a gente está investindo correto para passar dessa onda? Sim, estamos investindo correto. Então, vamos acelerar esses investimentos para passar disso mais forte, mais rápido, né? Porque isso vai passar, a gente vai ser do outro lado mais forte. É isso que a gente acredita, né? Um pouco da experiência que a gente está tendo agora. E os times estão adorando. Eu tenho de feedback das equipes, que as equipes estão adorando esse momento home office, né? Uns não aguentam, não estão aguentando mais, outros estão adorando. Mas aí tem para todo mundo. É isso, meninas. Acho que está no meu tempo, mais ou menos. Perfeito. Obrigada, Paulo, por suas considerações. Agora a gente vai abrir para perguntas. A gente está recebendo bastante pergunta aqui, a gente está fazendo um compilado. E as perguntas que não forem respondidas nessa live, a gente vai fazer depois um resumo e vai mandar para todo mundo por e-mail com elas respondidas. Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer é a do Rogério. Certamente a pandemia trouxe desafios e problemas, mas em que aspectos ela vai melhorar a vida futura do gestor de TI? Marcelo, você consegue dar seu overview, por favor? Sim, acho que boa pergunta. A gente... Eu acho o seguinte, eu acho que primeira coisa, certamente todos os CEOs a partir de agora vão olhar com mais cuidado quando a gente apresentar um projeto de TI, isso eu não tenho dúvida, tá? Eu acho que o chegar até aqui e estar passando por essa fase, da forma como a gente está passando bem, mas isso certamente vai trazer outro olhar, tá? Na hora que a gente falar de projetos meramente de TI. É claro que a gente, como CIO, a gente tem que sempre vincular a TI ao negócio, isso é óbvio. Mas eu acho que o maior papel é mostrar o como os projetos essencialmente de TI precisam ser realizados para que a gente consiga estar habilitado a capacitar o negócio. Eu acho que essa relação ela certamente vai mudar. Outra coisa que eu acho que vai mudar é a aceleração de alguns projetos que anteriormente, enfim, por uma ou outra razão, eles podiam ter ficado mais lá no de escanteio, né? Então, acho que agora isso certamente vai mudar, tá?
Legal, perfeito. Eu tenho aqui mais uma pergunta que é bem interessante do Felipe. Ele diz: se puderem, por gentileza, discorrer sobre a dinâmica de vocês nos tópicos cibersegurança em dinâmicas comerciais, como faturamento, envios de notas fiscais, e como eles veem a questão de data center no momento atual. Quem já tem, quem vai investir e quais as ondas. Eu posso só colocar a questão da cibersegurança, nota fiscal, etc. Assim, todos os processos. A integração de sistemas com segurança ela é um desafio, mas ela é um desafio independente da gente estar remoto ou da gente estar on-premise, né? O que acontece é que essa migração para a nuvem, né, essa journey to cloud, que como assim, todo mundo está fazendo, se você fizer essa migração colocando os requisitos de segurança no início do processo e acompanhando essas integrações entre sistemas, né, para que elas sigam os parâmetros, os protocolos de segurança definidos pela equipe de segurança, você consegue chegar do outro lado com uma operação relativamente segura em nuvem, né? Se a gente olhar hoje, não existe sistema que não é integrado mais, né? Existem alguns sistemas ainda. Outro dia eu li que tinha gente procurando programador COBOL. Existe, né? Existe. Isso existe ainda, né? E aí Você está procurando, Paulo? Se tiver, a gente está contratando. Se tiver, aí, a gente tá vendo? Estou falando de legado, a gente está falando de legado. É isso aí. É um caso bem específico, né? Então, isso existe ainda, mas assim, se você está integrando coisas, você vai estar integrando usando nuvem, APIs seguras e a segurança está aí. A gente sabe o que fazer, né? O importante é começar a fazer seguindo esses protocolos. Legal. Legal, obrigada, Ricardo. Agora, eu vou fazer a pergunta também para o Ricardo. A maior parte das empresas já utiliza armazenamento criptografado, pensando em caso de perda ou roubo dos equipamentos? Isso eu posso falar de um caso nosso. Todos os nossos equipamentos móveis são criptografados. A gente, por padrão, quando a gente armazena coisas em cloud, a gente usa criptografia. Mas os equipamentos desktops, que na verdade a gente usa all-in-one, que a gente tinha no escritório, não eram criptografados. E a gente teve um momento, que é o momento que a gente está passando agora, que alguns colaboradores vão ter que receber esses equipamentos em casa. Lembra que eu comentei, pessoal que está voltando de férias, etc. Tal. Qual foi a primeira ação que a gente teve? Criptografar esses equipamentos que estão sendo disponibilizados. Então, a gente fez um hardening de segurança nesses equipamentos. A gente mudou as configurações dele, colocou a criptografia nos dados e esse equipamento vai ser passado para essas pessoas com o mesmo nível de segurança dos notebooks que já eram móveis anteriormente. Não sei se eu respondi exatamente o que queria, mas a ideia foi essa. Legal, perfeito. Vocês, Marcelo, Paulo, tiveram alguma situação semelhante? Vocês já utilizam esse armazenamento criptografado? Sim, posso falar lá na companhia. Notebook é padrão, já vem até quando a gente compra, já vem assim. Mas sim, os desktops todos são criptografados. Mas a gente não fez esse processo, a gente não tirou o desktop da companhia e botou na casa das pessoas, não, tá? Mas já são por padrão, tá? Lá na companhia. Tem, no nosso caso, nós nem todas as pessoas têm notebook, né? Mas assim, acho que não tinha, a gente teve, e esse foi, digamos, o nosso maior desafio nessa época foi a locação de notebooks para as pessoas que não tinham, tá? Então, nós optamos por locar, aí reconfiguramos todas as máquinas, colocamos no nosso padrão e aí disponibilizamos para as pessoas. Em alguns poucos casos bem específicos, nós tivemos os usuários, pouquíssimos usuários usando as máquinas, as próprias máquinas. Nesses casos, nós não habilitamos VPN para esses usuários. Eles acessavam as aplicações, o GED, enfim, tudo que eles precisam acessar via remota, mas sem isso já dispondo do que a gente tinha anteriormente de segurança, sem que a gente entrasse nesse aspecto. Mas você falou de nuvem, né? No caso a gente hoje, o nosso GED, aliás, como boa parte das aplicações, de 90% do parque, eles todos estão em nuvem. Então, a gente criou, sim, uma camada de segurança, mas não por esse momento. Lá atrás ainda está
Débora, nós criamos uma camada de segurança a mais na nuvem, que aí eu acho que eu vi alguma pergunta aqui de alguém que não é só firewall, tá? Na realidade, existem situações a mais que nós tivemos que providenciar, proteção de perímetro, em relação a soluções que são inteligentes no sentido de detectar o usuário, um comportamento não padrão, enfim, teve algumas coisas a mais que a gente teve que lidar lá na hora de fechar a nossa operação de colocar ela toda em nuvem. Tá? Legal. No nosso caso, até para complementar o que o Marcelo falou, o que a gente acelerou, a POC que a gente acelerou, foi um projeto de CASB, Computer Access Security Broker, e que complementou a segurança, dado o serviço de nuvem que já existe, que você contrata. Agora a gente tem uma pergunta do João. Como a empresa de vocês está motivando e garantindo a performance e o cumprimento das entregas do negócio, da área de TI? Então, posso Por favor. começar, que é o seguinte, como eu falei, a gente já tinha uma questão de home office antes, então era 20% da empresa. Quem estava em home office eram equipes que tinham a sua produtividade medida, então eram mais áreas operacionais. Okay? Então, ele fazia X processos na companhia, em home office ele tem que ter um aumento de 10, 15%. E tinha, porque é melhor, é mais fácil, não tem deslocamento, então ele fica mais descansado e tal. Agora, neste momento, porque foi tudo meio que a forceps para home office, a gente continua medindo esses times operacionais. Okay? O time de TI já tinha medição das entregas, e continua medindo. Então, acredito que não muda a medição. Se você já tinha algum tipo de medição antes, você continua, simplesmente só que você não está presencial, você está em home. E como eu falei, o que a gente tem percebido é que os times têm entregado muito mais. O nível de entrega está muito maior e o nível de comunicação está muito maior. Incrível. Por incrível que pareça, o nível de comunicação está muito maior. O que é muito bom. Então, a gente acredita que isso veio para ficar, como eu falei um pouco antes. Certamente, a gente já tinha lá na companhia, a gente já tinha um projeto de expansão de home office, de 20% para 40%, para 50%, e isso vai ser muito mais rápido. Na verdade, agora é o contrário, a gente estava conversando isso semana passada. Como é que a gente vai tratar agora das pessoas para voltar para o trabalho, Porque muita gente não vai querer. É o contrário agora o problema. E aí, por quê? A produção vai ser maior, a gente vai chegar um momento que vai ter que ser discutido isso nas empresas. Não dá simplesmente para largar assim, ok, cada um fica por si e não dá. Então tem que ter um nível de organização, até porque quando você trabalha em squads e tal, tem um quê de precisa de interação um pouco maior de presencial. Tem o daily que você faz remoto e tal, mas tem o quê de encontros. Precisa ter um momento de encontros, porque quando você bota home office muito tempo, você perde um pouco o referencial da filosofia da companhia. Então, isso precisa ter os encontros. No final, ainda são seres humanos que precisam estar próximos. Precisam de se encontrar de vez em quando. Perde a empatia. Então, a gente ainda está vivendo, eu acho, numa onda de frenesi de home office. Sim, mas isso a médio e longo prazo tem que ser revisto. Tá? Essa é a minha opinião. Então, não é só esse boom positivo. Tem um lado sombra que algumas empresas ainda não descobriram. Legal, Paulo. Falar, eu acho que eu vou ajudar Paulo nessa questão essa questão de como medir, A gente já concorda com você, Paulo. O que você tinha, principalmente para a equipe de TI, é mais fácil. O que você tinha de ferramentas de medição, você continua, independe de onde eles estão. Isso aí eu concordo plenamente. Foi o que nós fizemos. No caso da gente, expandindo isso um pouco para a área de negócio, que eu acho que eu também vi alguma pergunta relacionada a isso, nós também implementamos, a gente tem uma ferramenta que ela inicialmente rodava na TI, isso antes ainda desse episódio, Assim, nós já tínhamos começado a implementar essa ferramenta de forma corporativa. Então, a forma de mensurar o trabalho de toda a corporação, ela foi feita em cima dessa solução.
Mas, independentemente de solução, o recado que foi passado para todos os gestores, independentemente de ser só de tecnologia, é que cada um sabe, nós temos prazo para cumprir, né? Nós temos algumas coisas que precisam ser feitas. Então, cada gestor procurou sim criar algum KPI, quem já não tinha, né? Para medir o nível de atividade das pessoas, tá? Então, isso foi corporativo lá no caso da Queiroz. Legal, a obrigada, gente, Marcelo. tem só uma experiência para compartilhar. A gente tem também um comitê de crise que se reúne diariamente, mais de uma vez por dia, e tem essas daily meetings, que cada gestor está fazendo com sua equipe, etc. Mas uma coisa que a gente criou, que foi criada até, foi uma ideia dentro do comitê, é o cafezinho virtual. Então, de tempos em tempos, a diretoria ou a gerência cria lá um espaço, manda um convite para todo mundo, vamos bater um papo aqui, assim, até para trazer as pessoas mais próximas. Eu confesso que eu não consegui fazer ainda, mas o pessoal está fazendo. Na Robert Half a gente está com esse posicionamento também. Inclusive, hoje eu tenho um almoço virtual com o time. É uma boa dica. Mas um negócio que o Paulo falou que é bem interessante, a gente percebeu, não só no nosso time aqui na Robert Half, mas conversando com várias pessoas, gestores, é que a comunicação ela realmente ficou muito mais frequente. Parece que as pessoas estão mais flexíveis e abertas mesmo para essa comunicação, sem parecer um microgerenciamento, e sim é o cuidado, estar próximo, saber como as pessoas estão, apesar de que está sendo, no geral, a gente está vendo que o aumento de produtividade tem aumentado bastante, mas a presença também ela é muito importante, né? Então a gente acaba perdendo um pouquinho da questão de linguagem corporal, às vezes o tom de voz, alguma expressão que às vezes não é na comunicação direta que a gente acaba captando, né? Então, e que é muito importante no dia a dia. E acredito que isso vai ser bem repensado agora na nossa volta, quando a gente ainda não sabe, mas é um ponto muito, muito importante. Eu tenho aqui mais uma pergunta do Raoni, e ele pergunta, né? Usar o VDI seria uma solução segura para o home office de funcionários em seus próprios computadores? Eu posso começar? Claro. Você. Sim. Tudo depende da maneira que você configura isso, né? Então, foi mais ou menos o que a gente fez nesse acesso virtual que a gente criou. O que você tem que fazer? Você tem que criar essa área virtual que a pessoa vai usar na sua própria máquina, totalmente isolada da máquina hospedeira, vamos chamar assim. Tem maneiras de fazer isso. Nem sempre é o mais fácil de trabalhar, as pessoas têm que se acostumar a trabalhar com isso, aí é usar muita cloud, você não salvar coisas localmente, você vai salvar tudo em cloud, você vai ter dificuldade de imprimir uma coisa ou outra, se você estiver muito acostumado a imprimir, mas é possível, é um caminho, mais uma vez, tem que começar com os requisitos de segurança bem definidos e começar com que as pessoas entendam que aquele ambiente é um ambiente totalmente apartado do ambiente físico da máquina que ele está usando, mas é possível, é um caminho sim. A próxima pergunta... desculpa. Pode falar, Marcelo. Nós também tivemos isso, nós temos isso, na realidade, implementado exatamente. A Microsoft, ela até tem está fazendo propaganda com isso, mas enfim, ela tem um produto novo que ela facilita esse tipo de trabalho. Então, quem precisar ir buscar lá, pode dar uma olhada que é legal, a gente já usou. Legal. Tem uma pergunta aqui do Daniel. Alguma empresa de vocês não tinha nenhuma política de home office, teve que migrar forçado com o Covid? E qual o impacto na cultura organizacional e com esse impacto na receita da TI? Existiram projetos importantes que ficaram parados? Qual o impacto do que está acontecendo no negócio? Posso começar. A gente já tinha, né, como eu falei, 20% do time estava em home, da equipe, eu estou falando do time empresa, não da TI, né? Está em home, o que ocupa também da operação da companhia, né? Então, quando eu falo sempre time, eu falo da equipe inteira. Então, a gente já estava em home, a gente estava querendo expandir, porque é uma receita de sucesso, a gente acredita nisso, a gente acredita na qualidade de vida das pessoas, a gente acredita no bem-estar de todos. A gente também teve experiência de pessoas que foram para home e pediram para voltar, tá? Então, isso é legal, a pessoa não se adaptou em casa. Apesar da gente dar a estrutura toda de home, da cadeira,
Então, assim, a pessoa não se adaptou em casa, ela precisou pedir para voltar, né? Ela se sentia muito solitária e pedir para voltar, né? Então, ok, ela voltou para o escritório. Mas em relação aos investimentos, não teve parada, né? Teve aí 2 semanas que os projetos ficaram meio parados porque o time estava preocupado muito, o time de TI estava preocupado em manter a operação funcionando, né? Então, agora, passada essa onda, as coisas estão voltando, a gente já teve comitê de projetos, todo mundo remoto. Então, e vida que segue. Então, a gente está acelerando os projetos, na realidade, como eu falei antes. Agora é hora de investir justamente para sair dessa crise mais forte. Então, não teve redução, não. Bem, a gente tinha, sim, já uma política de home office estabelecida. Nós tínhamos iniciado esse processo, também com uma amostragem bem pequena, e iríamos agora realmente começar a fase de expansão. Enfim, como o Paulo falou, a Covid ela foi responsável por fazer esse projeto acelerar, né? Então, literalmente, então não sofremos com a falta de políticas, não. Nós já tínhamos essa estrutura pronta. Em relação a projetos, o que nós tivemos foi a repriorização de alguns projetos. Eu não diria que a gente cortou. Na realidade, nós paralisamos alguns e antecipamos outros que no cenário anterior não era tão importante, mas que agora, com essa questão da distância, enfim, a gente teve que acelerar. Então, o que a gente teve foi muita coisa nesse sentido. Acelerar alguns projetos em detrimento de outros. Até porque essa avaliação de quais projetos vão ser realizados, a gente faz ela todo ano, existe um comitê para isso. Então, a gente sabe que o que nós fizemos foi repriorizar algumas coisas. Legal. O que eu posso colocar, talvez, em relação à política de home office, é que a gente estava discutindo isso e realmente o evento aí da Covid acelerou o nosso processo. Agora a gente já discute que quando a gente voltar disso, voltaremos trabalhando diferente. A gente já discute alguns sites remotos que a gente tinha que talvez virem home office. Essa discussão está acontecendo o tempo todo e, obviamente, a gente teve repriorização de projetos também. As nossas reuniões não acabaram, a gente continua tendo as reuniões, só que de maneira virtual, e isso tem sido semanalmente discutido. Legal, perfeito. Obrigada, Ricardo. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, e que, na verdade, eu acho que esse é um questionamento que sempre foi feito pelas empresas, pelo time de tecnologia, e eu acredito que as respostas podem ser um pouco diferentes depois que tudo isso passar, tá? Mas ele questiona se CEOs normalmente são predispostos a investir em tecnologia, e se eles olham o ganho de tecnologia pensando no ganho financeiro mesmo, ou na diminuição de perdas, pensando antes disso, tá? Eu acredito que a resposta possa mudar um pouquinho depois dessa situação que a gente está vivendo. Eu acho que eu vou começar e eu vou te dizer o seguinte. Eu acho que muito dos projetos de TI tem muito a ver com a posição, principalmente que nós, CIOs, adotamos frente à empresa, tá? Eu acho que nós precisamos demonstrar a importância desses projetos e alinhar essa importância ao negócio. Eu acho que isso tem muito um papel nosso também. Não dá para colocar só na conta lá do CEO. Eu acho que quando a gente facilita essa comunicação e faz esse link entre o que a gente está colocando de TI e o negócio, isso viabiliza, sim, os projetos, tá? Eu acho que, primeiramente, isso é importante a gente pontuar. Existe, sim, um papel fundamental do CIO nessa venda interna do link. Eu acho que isso é o que fica de fundamental. Em relação volto a falar, ao antes e o depois, concordo com você. É claro que vai estar facilitado de alguma forma isso para frente. As pessoas vão olhar e ver a TI com um pouco mais de atenção. Acho que... Oi, Marcelo, eu também concordo. Eu acho que se você apresenta um projeto de TI alinhado ao negócio, fazendo vínculo ao negócio, dificilmente ele é barrado, né? Porque você começa a fazer conexão. Então, assim, não adianta eu chegar e dizer, eu quero trocar um faro. Estou estudando bem técnico, tá? Eu quero trocar o faro. Tá, mas e aí?
sei lá, vou gastar 1 milhão trocando Faro. Mas e aí? Né? A gente brinca lá na companhia assim, tá, o que vai vender mais vai vender mais a policy? Isso aí. Eu vou melhorar a vida do meu cliente de alguma forma? Se não vai, eu não vou fazer esse projeto. Então, assim, mas quando você fala assim, não, eu preciso trocar o faro. Ah, não, por quê? Porque o faro, aí você, né? Ó, o faro atual já não está dando conta, preciso fazer upgrade, o crescimento dos acessos. Aí você vincula o negócio. Se não fizer, o que vai acontecer? Eu vou ter um limite, só vou conseguir vender X apólices. Aí fala, putz, então tá bom, então preciso trocar a faro. Entendeu? Então, bem por aí. Eu acho que é por aí. E aí, qualquer um, mesmo que não seja técnico, porque a questão do técnico, tecnológico, né, vamos dizer assim, é quando ele vem uma vertente totalmente técnica. Quando você pega aquela vertente técnica e traduz para o negócio, o cara de negócio entende. Isso aí. Né? E aí quem está lá com a caneta na mão tomando a decisão, o cara não é burro, bicho. Ele vai falar assim, putz, não, faz sentido o que você está me trazendo. Vamos botar dinheiro aí. Né? Então, agora, é a forma, né? Não adianta ir lá falar, o cara só fala português, eu vou lá falar com o cara javanês. O cara não vai entender javanês. É verdade. Eu tenho que falar a língua dele. Né? Não é ele, não querer que ele fale a minha língua. Essa que é o grande lance. Né? E sim, eu acho que... Desculpa, Robert, Ricardo. Eu acho que depois disso tudo, sim, eu acho que mais pessoas vão querer entender javanês, vamos dizer assim. Mas vão querer entender um pouquinho de javanês, para poder estarem mais conectados. É isso aí, eu acho que você tem toda a razão. E uma coisa que a gente vinha fazendo, e agora isso tomou um pouco mais de vulto, a gente fazia análise de risco de segurança da informação que eu estou falando, de algumas aplicações, de alguns sistemas e alguns serviços que a gente tinha lá. E agora a gente começou a atrelar essas análises de risco ao negócio. Assim, a nossa empresa é de TI, né? Então isso é um pouco diferente. Mas quando a gente começou a atrelar essa análise de risco ao negócio, ficou bem claro a importância de fazer ou não fazer algumas coisas, né? Então isso realmente, você tem que atrelar tanto a TI quanto a segurança ao negócio, senão ela se perde, né? Obrigada, Ricardo, obrigada. Estamos chegando no final, nosso tempo está quase esgotado. Nesse finalzinho, eu queria entender, Ricardo, Paulo, Marcelo, vocês querem fazer alguma consideração final? Vocês querem colocar mais algum ponto que não foi dito? Bem, acho que não, só agradecer a todos os presentes aí. Me colocar à disposição, porque eu puder ajudar, pode me buscar lá no LinkedIn e vou ter o maior prazer em poder ajudar e responder. Em relação a todo esse momento, eu acho que cabe muito de nós, líderes, né? Nós termos persistência, nós apoiarmos as equipes, e aí eu falo no apoio, inclusive emocional, porque existe sim pessoas que né, nesse momento têm uma dificuldade maior em estar lidando com esse cenário. Acho que o fator humano nesse momento, acho que a gente tem que puxar um pouco por ele, né? Já que tecnológico a gente já resolveu por hora, acho que agora fica muito essa administração do fator humano e como a gente está mantendo essa chama, que eu concordo com o Paulo. O home office ele é legal, mas ele é legal quando você fala de 1, 2 dias na semana. Mais do que isso, eu particularmente também acho que acaba impactando nesse dia a dia da empresa, que é importante. Então, acho que é isso. A mensagem que eu queria deixar é: vamos cuidar das pessoas. Acho que essa é a melhor para o momento, tá? Vamos lá. Eu também fico à disposição do pessoal. Agradeço o convite do papo. Acho que foi bem legal, bem tranquilo, foi gostoso de fazer, né, de conversar, trocar um pouco a experiência que a gente viveu, lá na hora tá suando, que você fala assim, meu Deus, e agora? Né? Pelo menos agora a gente pode falar um pouco e contar, né? A gente tá rindo, mas na hora de vez em quando não é tão assim, não. É verdade. Então, também fico à disposição aí, quem me achar no LinkedIn pode mandar mensagem, então a gente trocar um pouco do que a gente está acontecendo lá, da nossa experiência, fica à disposição. E agora vou corroborar com o que o Marcelo fala. E ontem eu tive uma reunião grande com o time, com os meus diretos, justamente disso, que é um pouco de cuidar das pessoas agora, né? A gente já cuidou da tecnologia, a vida voltou, pelo menos lá na companhia, a vida voltou normal, mas agora é hora de cuidar das pessoas, né? Porque é importante manter a saúde mental das pessoas saudável, né? Senão a gente não consegue ultrapassar isso. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, a gente tem que estar preocupado com isso.
Isso que é legal, até para dividir com os outros colegas que estão aqui no webinar. Né? Também eles devem ser líderes de outras áreas, de outras empresas. É importante também estarem com isso no radar. E obrigado, mais uma vez. Eu agradeço também aos companheiros, ao Marcelo, Paulo, a Guisa, a Débora. Foi um prazer estar aqui, trocar essa experiência. É um desafio para todo mundo, né? Como eu falei, né? Acho que ninguém imaginou que todo mundo ia estar trabalhando remoto ao mesmo tempo, né? E é uma coisa que está acontecendo agora. Realmente, eu concordo também com os amigos que a gente não pode esquecer que atrás do computador tem uma pessoa, sempre. Às vezes são robôs, mas quem criou o robô foi uma pessoa. O RPA foi desenvolvido por alguém. Então a gente nunca pode esquecer disso, né? Então isso é uma coisa que é muito importante mesmo. A gente lá na empresa teve essa preocupação, né? Foi colocado as pessoas em primeiro plano. A gente conseguiu priorizar isso. Em algumas situações isso teve que ficar bem claro, outras foi mais fácil. E sim, esperar que a gente saia dessa melhor do que entrou, né? Eu acho que isso é o que vai acontecer com todo mundo, no mínimo diferente. Para nós, de TI, assim, o que a gente pode deixar como satisfação é que assim, a TI que está proporcionando isso aqui que a gente está fazendo, né? E as empresas estarem operando 100% remoto. Né? Sem TI isso não funcionaria. Nos tornamos um trabalho essencial que ninguém via, né? E isso é uma coisa que eu acho que talvez para nós no futuro seja interessante. Eu agradeço também o pessoal que está participando aí como atendente. Meu LinkedIn tem disponível, quem quiser tirar dúvida, estou lá à disposição. Muito obrigado a todos. Marcelo, Paulo, Ricardo, muito obrigada, tá? Tanto por vir trazer mais conhecimento para a gente, isso é muito importante pela disponibilidade também tão rápida. Está sendo uma experiência bem legal para a gente hoje poder fazer esses fóruns com tantas pessoas, né? Então esse momento faz com que a gente seja bastante criativo, né? Então eu acho que a gente tem que utilizar aí dessa criatividade para continuarmos passando informação, trocando informação e experiências. Então, agradeço muito e deixo a palavra aí com a Elisa para a gente finalizar. Bom, antes de finalizar, eu queria compartilhar com vocês também que a Robert Half vai continuar fazendo vários fóruns com diversos temas e que, inclusive, a gente vai ter um com foco em transformação digital no dia 9, depois de amanhã. Então, quem tiver interesse, quem quiser participar, pode me procurar, pode procurar a Débora, manda e-mail, mensagem no LinkedIn, que a gente compartilha o link para que todo mundo participe. Bom, obrigada novamente, Marcelo, Paulo, Ricardo, eu concordo com vocês. Eu também acho que é um momento da gente nos unir, compartilhar melhores práticas e espero que a gente se veja em breve. Obrigada, gente. Obrigado. Até logo. Bom Tchau. dia, boa semana. Obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchauzinho.